Estou muito grato, Sara, por este convite e na continuidade da conversa da semana passada sobre o corpo, porque eu gosto mesmo muito de trabalhar esta relação da voz e do corpo, da linguagem em toda a sua extensão. Sinto que a voz é o nosso instrumento mais pessoal em termos musicais, mas muito mais do que isso. É um veículo, é um universo de transformação de emocional, de comunicação, de linguagem primal, de cura também. E quero trazer-vos assim um pouco sobre esta relação com a voz que eu trago já há alguns anos e que fui aprofundando mais ao longo dos últimos 6, 7 anos, quando também comecei a dar aulas e quando comecei a perceber que as pessoas que vinham ao meu encontro não apesar de estar denominado como aulas de canto, eu não queria dar aulas de canto e as pessoas também não vinham à procura de cantar só propriamente. E então vou-vos falar um pouco sobre este percurso. Se calhar para começar, eu canto desde os meus 4 anos, desde muito pequenino, numa família de roxinóis, fadistas amadores. O meu avô tinha um restaurante de fado e o meu tio também. O meu avô tinha esta relação muito bonita com o cantar, que ainda tem, felizmente ainda canta hoje em dia os seus fados, o meu avô Pereira, e ele ia às mesas e servia às pessoas e cantava um fado sempre. Eu cresci muitas vezes neste ambiente deste restaurante e só mais tarde é que vim a perceber o quanto isto era tão bonito, quando comecei a perceber estas culturas que tinham esta prática do food blessing, não é? De abençoar a comida, a cantar qualquer coisa, que me deixou assim uma memória de mas eu vivi isso desde pequenino. E realmente era muito bonito, porque por mais que tivesse uma confusão no restaurante, ele entregava a comida e cantava o seu fado e as pessoas chegavam ali ao coração e havia uma outra disposição das pessoas para receberem a comida, para receberem aquele momento que partilhavam também juntos, entre famílias. E acho que foi das coisas que inconscientemente mais me foi também conduzindo para a música e a minha vontade de fazer música. Então eu comecei logo a subir por cima das mesas a cantar, também queria cantar logo aos 4 anos de idade ali, e perceberam essa sensibilidade para a música e depois acabei por começar a estudar piano logo aos 6 e fiz o conservatório durante 9 anos. E o conservatório foi um momento muito desafiante, no sentido em que foi preciso muitas vezes encontrar motivação para continuar a estudar música daquela forma. Uma forma muito desligada da conexão mesmo assim daquilo que é música, daquilo que é uma coisa tão mágica, tão bonita. Há tantas formas de se introduzir e de se explicar a música às pessoas. E eu muitas vezes me debatia com isso, sentia que era uma coisa muito rígida. Para as crianças então era muito rígida, mas não indo muito por aí. Basicamente fui arranjando os meus mecanismos mesmo durante o conservatório para trabalhar esta coisa do som muito à minha maneira, e tive a sorte de ter uns teclados desde pequenino que tinham muitos sons e muitos ritmos e coisas assim, então eu fartava-me de brincar com aquilo e de experimentar esses sons. Tive um período em que eu sempre cantei porque também tinha o coro lá na formação musical, mas tive um período em que deixei de cantar porque é aquela fase da adolescência em que a voz se transforma e ficava muito estranho. Depois também tinha vergonha porque cantar supostamente era para as meninas, naquela altura assim, não havia muitos rapazes a cantar. Mas felizmente depois aos 16 comecei a tocar com uma rapariga que ela cantava e eu tocava piano, e eu comecei a fazer os chamados back vocals, né, aquelas vozes de suporte para ela, e aquilo começou a puxar por mim e aos bocadinhos ela começava a dizer mas tu cantas mesmo bem, o que é que estás aí escondido? E eu lá fui ganhando coragem novamente e voltei outra vez a praticar e a cantar. Mas é muito interessante o que é que acontece neste período, que é, durante aqueles 2 ou 3 anos que eu fui deixando de praticar a voz ou de cantar por vergonha, ou que fosse o que fosse, eu desaprendi de alguma forma. Precisei mesmo de voltar outra vez quase 1.0. Porquê? E te levo aqui para o primeiro ponto. Porque a voz, ela deriva de uma junção, de um estar e de uma abertura emocional, espiritual também, mas é uma coisa muito física, é um processo muito físico e como tal é um processo que deriva do nosso corpo, dos nossos músculos,
da prática que eles têm, como outro músculo qualquer que precisa de elastificar para poder estar apto para conseguir fazer determinadas coisas, de técnicas. Isto na parte do cantar, mas não é muito diferente daquilo que nós usamos para falar, porque também para falar muitas vezes, e sabemos, não é? E alguns de nós certamente também temos limites, às vezes a nível mesmo da própria dicção, e nem sempre nos lembramos do quão pode ser acessível esta forma de transformarmos a nossa voz, porque ela depende mesmo muito da prática e depende muito também de um estar equilibrado com a mente, de estarmos como um mecanismo de comunicação que simplesmente flui, que se deixa ir e deixa abrandar e tenta desfazer padrões de comunicação que muitas vezes nos vão embrenhando e nos vão transformando, e que damos por nós, muitas vezes, se nós não temos cuidado com isso, a nossa comunicação transforma-se em algo que de alguma forma é um pouco desfasado daquilo que nós sentimos, daquilo que nós somos. Então fui progredindo nisto, e quando descobri, quando estudei artes performativas, quando estudei teatro, dança contemporânea, storytelling, e outras coisas que fui adicionar também à música, descobri muitos mundos novos que tinham muito esta relação com o corpo. Como, por exemplo, há muitos bailarinos que dizem que não cantam. Eles pensam que não cantam, e para mim são das vozes mais bonitas que existem, que eu já ouvi, são de bailarinos e bailarinas, nem que seja nos seus exercícios que eles fazem, da forma quando às vezes permitem a deixar sair a voz, porque sinto que é uma voz que vem de um corpo muito honesto, um corpo também muito trabalhado, neste caso, quando quem faz dança, não é? E eu gosto muito destas vozes, eu gosto muito desta relação de sentir que uma voz não está a vir daqui, uma voz que está a vir do corpo mesmo e que se deixa prolongar e que se enlaça com o movimento, e que essa pessoa vira mesmo um corpo inteiro de comunicação. Então foi muito importante para mim esse momento em que estudei artes performativas e que também desenvolvi muito a minha voz a partir daí. E exatamente na escola onde estudei, 2 anos depois, e curiosamente nessa escola eu também tinha aulas de voz, mas a professora, aquilo era uma escola bastante alternativa, era o SOU, Movimento e Arte, em Lisboa, mas a professora de voz era a professora mais convencional que existia lá na escola. E eu já tinha estudado voz daquela maneira e não me interessava, então decidi mesmo dizer à escola, olha, vou sair das aulas de voz porque isto não me está a acrescentar para onde eu quero agora caminhar, e fica aqui a minha sugestão, que acho que deviam arranjar alguém para vir com outra visão um pouco mais intuitiva e nova, de como trabalhar a voz. Bem, conclusão, 2 anos depois a escola ligou-me a dizer se eu queria ser professor de voz lá, exatamente porque tinha feito esta crítica, talvez fosse a melhor pessoa para então meter esse novo formato de voz de educação. E eu tinha 23 anos, acho eu, na altura, fiquei de, uau, ok, ser professor, de repente, assim já? Bem, porque não? A verdade é que tenho imensa experiência, eu também saltei aqui esta parte, depois eu comecei a fazer as minhas bandas, os meus projetos musicais, tenho uma banda de funk, que são os Compotas, que me acompanha há quase 10 anos, e que o funk, para quem não conhece, aquela cena tipo James Brown, Stevie Wonder, é uma coisa muito, muito puxada para a voz, muito exigente, e nós chegámos a ter num verão cerca de 60 concertos, na altura ainda nos bares do Algarve, começámos lá, e então era muito exigente, que às vezes eram concertos de 2 horas e tal, quase 3, que nós perdíamos no tempo, em ambientes de fumo, em ambientes portanto, que eram difíceis, e então de alguma forma eu tive de me ir aprendendo a defender, porque eu às vezes acordava super rouco num dia e tinha concerto à noite. Então de alguma forma também não era muito de tomar coisas para a garganta, aquelas mepocaínas, nunca fui muito bem com aquilo, acho que não era muito por aí. Então fui começando a descobrir os meus mecanismos de conseguir restaurar a minha voz todos os dias. E esses mecanismos foram-me dando essas ferramentas que eu cheguei a uma altura de sentir, não, eu tenho imensas ferramentas que eu quero passar e que eu quero dar às pessoas. E até posso começar mesmo por aqui, por não sei qual é a vossa relação com a voz nas vossas práticas, mas já há imenso tempo que sempre que possível para mim, e agora estes dias aqui tenho estado aqui mais sozinha, então quando estou mais sozinha
é tiro e queda, e com a Sara também, porque nós temos uma relação também muito forte com a voz, e quando acordamos juntos, o som é a primeira coisa. Eu deixei de atender telefonemas, por exemplo, nas primeiras horas do dia, porque às vezes não dava por mim, mas dava cabo da minha voz só por atender uma chamada e tentar fazer que a minha voz já tinha acordado. Aquela coisa do tudo bem, e aquilo levanta-se um bocadinho a voz e às vezes é o suficiente. Então eu comecei a perceber muito que a voz, e o que eu gosto de chamar a bateria da voz, é realmente o nosso corpo e é muito uma respiração que vem aqui desta zona abdominal, que depois também vem para o diafragma. E quanto mais relaxados nós estamos, principalmente quando acordamos de manhã e todos os músculos estão relaxados, mais grave o som sai, com o mínimo de esforço. Mais conseguimos chegar àquele som, como gostamos de dizer, enroladinho, aquele... Eu acordo muitas vezes de manhã e começo daqui. Tento abrir ao máximo todo este aparelho aqui, começar com os... ao mesmo tempo que o corpo se espreguiça e de repente isto parece uma sinfonia do espreguiçar, e estou na cama e acordo com isto e saio da cama com a voz e de repente já estou a dançar ou já estou a alongar, a fazer esse trabalho de corpo, mas a voz está sempre muito presente porque ela dá um feedback na nossa respiração. É quase como que ela alerta-me para o meu próprio estado de presença, a dizer-me estou presente, porque às vezes se há um espaço vazio, sem som, em silêncio, nem sempre nos apercebemos que somos um corpo que está nesse espaço vazio. E a voz ajuda-me imenso a projetar para fora do meu corpo a minha presença no espaço, que é isso que acontece na acústica. Nós temos um som que sai, ele bate aqui, bate ali, vem de repente, já vem um eco, uma ressonância daqui e dali, de repente dizemos, uau, está aqui alguém e sou eu, aqui presente neste espaço. E pronto, gostava de vos dar mais depois, isto vamos ter tempo também para vos dar mais dicas sobre este acordar matinal, é uma coisa que eu gosto muito, como acordar com a voz. Também quero ouvir de vocês, entretanto, esta relação que vocês têm com a voz, e vou aproveitando para pôr aqui assim no meio desta história que vos vou contando do meu percurso com a voz também alguns destes anotamentos, e é nesta parte aqui então que eu comecei a dar aulas, e comecei a dar as aulas e veio até mim várias pessoas que cada vez mais vinham porque alguém lhes tinha falado da minha relação com a voz e como eu abordava, e que elas estavam à procura dessa pessoa porque elas não queriam cantar, muitas delas já tinham tido também aulas de voz e cantavam bem, mas tinham bloqueios, tinham coisas na voz, sentiam que havia traumas, que havia coisas que nunca tinham conseguido tirar para fora, ou simplesmente tive pessoas que chegavam ao pé de mim e diziam que queriam falar. Olha, só quero falar, preciso falar com alguém, disseram que és uma boa pessoa para falar. E eu, boa, está bem, eu não sou psicólogo, mas olha, estou aqui a fazer o que puder e estou aqui para receber. E depois gostava muito de transformar, também muito através da psicomagia, do psicodrama, que li imenso e que gosto muito, por exemplo, de personagens como o Rodorovsky, da forma como eles se transformam depois de uma pessoa partilhar uma relação pessoal que tem, ou de alguma forma está a bloquear alguma coisa, como é que podemos criar uma cena, como é que podemos encontrar qual é a música, tentar criar com essa pessoa uma música que permita ir a um emocional que se transforma ao longo da música e que depois, quando aquilo acaba, que isto é o grande prazer de quando fazemos música, é este poder transmutador que a música tem, mesmo como uma fonte de vibração. E pronto, foi um ano na altura muito, muito, muito particular, muito curioso, que me foi dando cada vez mais vontade de desenvolver as minhas próprias técnicas intuitivas, de investigar mais, e foi isso que me levou então para uma viagem na América do Sul, acima de tudo, no Peru, porque já andava muito de olho nesta forma da cosmovisão andina, da importância que a voz tem para os andinos, para os curandeiros, para quem trabalha com a medicina das plantas também. E foi o meu primeiro contacto também com a medicina das plantas nessa viagem, na altura em 2016, há 5 anos atrás, e aí aprofundei imenso, assim,
não só pelo próprio trabalho com as plantas, porque são autênticas maestras no que toca a esta percepção de tudo aquilo que é vibração. E obviamente por isso o som, a voz, a música tem uma importância tão única, não é? Na forma como guiam um trabalho com plantas, como guiam uma cerimónia. E foi um momento muito especial quando tive a oportunidade, na minha primeira toma, ser reconhecido pelo xamã para me dar o tambor dele e dizer: sinto em ti, está aí um maestro da música, por favor, podes tomar a cerimónia. E foi um momento em que eu me desfiz em som. É algo que eu nunca me vou esquecer, de eu fechar os meus olhos e andar a dançar com o tambor à volta num tempo, a cantar, e a ter a plena noção de ver o som, de ver os fractais que saíam de som, que batiam nas paredes e que iam e que se transformavam ao longo do espaço, e de fechar os meus olhos, confiar plenamente, e todo o meu som e o meu movimento eram a mesma coisa. Eu sentia um espaço todo escuro e eu era uma pontinha de luz que andava e que me transformava em som, e simplesmente com aquele tambor e com a minha voz. E foi muito bonito e abriu campos muito sensíveis dentro de mim. No dia a seguir, nesse mesmo sítio, houve uma rapariga que estava a fazer uma dieta lá de imenso tempo e que estava a precisar de limpar muita coisa. Eu tive uma conversa com ela e senti isso, e senti intuitivamente que eu podia ajudar de alguma forma. Eu já tinha andado a trabalhar umas práticas que envolviam toque e voz, que é aqui outro subject que eu vos quero trazer também desta possibilidade, que é quando as pessoas têm algo que não permite de alguma forma este chakra fluir, é muito possível que isso esteja alguns pelo corpo, é muito possível que isso esteja associado a memórias. E a Sónia, por exemplo, saberá isto melhor que ninguém. A Sónia que não está cá hoje, né? Porque, tal como falou a semana passada, toda essa sensibilidade de limpeza espiritual e física que existe através do corpo. E eu comecei a perceber que o suspiro é algo muito poderoso no sentido em que está ligado ao nosso fígado, que é um sítio onde nós acumulamos o nosso stress. Então eu comecei aos poucos a perceber que por alguma coisa nós suspiramos, não é? Quando nós fazemos é porque há aqui um excesso de stress e de alguma forma o fígado dá-nos essa indicação para liberta. Então, a pessoas que chegavam às vezes muito tensas ou estressadas, em sessões privadas que eu fazia, começava-lhes a pedir: então, deita-te aqui, começa a suspirar. E muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, ou tentam fingir que estão a suspirar, mas nós, como seres humanos, tal como reagimos a um bocejo, que é uma coisa de uma linguagem universal e que nós conseguimos sentir mesmo a essência do bocejo e não um fingir que é um bocejo, não é? Também acontece o mesmo com o suspiro. E quando as pessoas estavam a fingir, eu começava simplesmente a provocar o meu próprio suspiro, mas mesmo vindo de um suspiro, do fígado, e imediatamente a pessoa recebe essa informação e sente: ok, o suspiro é aquilo. Então ela entra nessa frequência e começámos a entrar os dois em suspiros profundos, e à medida que a pessoa ia suspirando, eu ia começando a fazer um check no corpo, através do toque, porque depois o toque vem quando a pessoa começa a abrir, a suspirar e entra neste estado sem parar, o feedback torna-se algo muito genuíno e muito fácil de detectar, porque é fácil quando nós estamos meio tensos e estamos a suspirar e mas alguém põe uma mão no peito e nós de repente entregamos e por aí fora, pelo corpo todo. Então comecei a juntar um pouco estas técnicas de massagem com voz, sendo que é sempre fundamental estar com a minha própria voz a acompanhar as pessoas para que elas também não se sintam desconfortáveis com os sons estranhos que fazem. Ali a minha ideia é, eu como também tenho uma voz já treinada, com uma tessitura, que ou seja, vou de uma nota mais grave até uma muito aguda, consigo acompanhar muitas tessituras de pessoas e tento sempre fazer que a minha voz soe mais alto do que a voz das pessoas para que elas se libertem ainda mais, mesmo profundamente. Mas não posso estar a fazer assim, não é isso. É preciso estar mesmo a ir a esse sítio interno
um reconhecer deste sítio interno em que a pessoa está, para que aquilo ressoe efetivamente a nível emocional ou espiritual também com a pessoa. E fui desenvolvendo isso, e nesse dia que eu estava lá, depois da cerimónia lá no Peru, com esta rapariga, eu disse mesmo, olha, vou tentar oferecer-te aqui algo que eu acho que posso conseguir ajudar-te a trabalhar através desta coisa que tenho estado a praticar, da voz, com o toque, e ela entregou-se e disse sim, então vamos fazer isso. E foi um momento muito, muito, muito especial, porque também estava num momento muito especial internamente, não é? Estava em viagem, estava muito perto assim da minha essência, super limpo, acabado de fazer a medicina, super sensível, e nesse momento aí comecei a limpar realmente essa rapariga através da voz, e é um momento muito particular porque foi uma sessão de quase 1 hora, e aí para mim tornou-se evidente, foi tipo quase aquela vontade de pesquisa que me levou até a América do Sul, foi muito aquele momento, porque chegou um momento em que ela libertou monstros inacreditáveis dentro dela. Ela tinha uma voz, sim, bien, hablava assim, muito... e de repente haviam monstros autênticos que eu nem conseguia perceber como é que estavam a sair daquele corpo, nem as pessoas que estavam no templo também a acompanhar aquilo, e eu, para ela continuar naquele flow, eu tinha de fazer aqueles monstros saírem dentro de mim também. Eu não pude deixar de acompanhar, e foi uma coisa que, enfim, drenou-me imensa energia. É um trabalho energético muito, muito forte. Ao final dessa hora eu estava de rastros, mas o que é certo é que para ela foi das experiências mais curativas da vida dela, mesmo todas as dietas que já tinha feito. Foi impressionante chegar ao final e ela vir ter comigo e olhar nos olhos dela e sentir o estado de presença da pessoa, a limpeza que tinha acabado de existir, a voz dela na comunicação que se tinha mudado, e foi assim aquele bless de sentir, ok, isto é um trabalho mesmo que eu preciso de continuar a fazer. E regressei na altura para Portugal e demorei ainda 5 ou 6 meses para aceitar mesmo essa missão de ativar o meu primeiro trabalho de retiro de voz, em que trazia todas estas ferramentas, sentindo que, apesar de já dar aulas, esta coisa de poder estar com as pessoas durante 2 ou 3 dias, ter este isolamento temporal, espacial, é muito importante para conseguirmos chegar mais longe. E pronto, e desde então, os retiros, desse primeiro retiro foi um retiro em Sintra, que correu lindamente, em que evidenciou mais quanto este trabalho com a voz é algo que se manifesta tanto na vida das pessoas e ao longo do tempo. Quem tem feito estes trabalhos, a forma como às vezes me vai dizendo o que alterou na vida delas, há mesmo casos para tudo. Há obviamente quem tenha conseguido aprofundar musicalmente, mas há muito quem se aprofunde mesmo a nível da sua autoconfiança, da sua presença, do sentir como é que comunica em conexão com o seu respirar natural, com o seu timbre, o não fingir ou tentar pôr outros timbres que não são bem os nossos. Existem casos mesmo para tudo. E pronto, e chegou uma altura em que decidi criar este projeto, que é o Quem Tem Corpo Canta, porque realmente senti que eu quero mesmo trazer isto para que todas as pessoas podem cantar, e não me interessa se é afinado, se é desafinado, como é que é. Interessa sim que exista esse espaço de movimento interno que o som pode trazer, seja de que forma for. Então eu gosto muito de trabalhar coisas como a linguagem fonética, como nós fizemos agora ao início, só esta pequena amostra. Gosto muito de trabalhar o silêncio. É muito importante trabalhar o silêncio num retiro de voz. Às vezes as pessoas ficam, então mas vamos estar uma manhã inteira em silêncio? Sim, vamos, porque se calhar a seguir disso, há quanto tempo é que não estás em silêncio durante uma manhã inteira? Pois, realmente, então se calhar isso vai ser importante, mas o foco aqui, estamos em silêncio, mas estamos focados na voz de alguma forma e a seguir vamos retomar. Então eu gostava muito deste processo de termos esta parte toda de silêncio e chegarmos ao almoço e ok, agora já podemos falar, mas só podemos falar com sons. Então era incrível, chegarmos ao almoço e a malta toda parecia mesmo uma tribo. Era mesmo para passar a salada, por exemplo, ou para passar qualquer coisa, estou a imaginar, não é? Tipo, e as pessoas, o que é que começa a acontecer? Começam a usar o corpo, começam a libertar-se, começam a ter de usar esta coisa
gesticular, de expressar, de fazer a expressão facial. E nós muitas vezes ficamos aqui nesta comunicação que é, se for preciso, é monocórdica e a gente consegue perceber de alguma forma estou a dizer palavras e vocês vão compreender. Mas isto... então hoje em dia que estamos nas câmaras, que estamos aqui, temos de estar aqui dentro deste quadrado, assim, não é? E é mesmo importante às vezes ver aquela assim do ok, vamos fazer um shake, fazer qualquer coisa que transmute esta energia. E pronto, e continuei a fazer os trabalhos de retiro, e assim acho que o clímax da melhor ideia em relação a este trabalho com a voz que tive foi fundar um coro que é o nosso Coro dos Anjos, que foi exatamente por esta necessidade de voltaram a convidar para a mesma escola para dar aulas. Eu disse, mas não apetece dar aulas, não apetece dar aulas de grupo, nem nada disso. Olha, quero fazer um coro, posso fazer um coro? Mas podes fazer um coro, ok, então vamos fazer um coro. Eu vou fazer um coro onde, como eu gosto de chamar esta palavra para ou seja, o Quem Tem Coro que Canta é um projeto de caráter heurístico, que é uma forma de educação, mas que não é tipo a pedagogia, não é uma forma em que nós damos qual é que é o conhecimento, passamos a sabedoria assim, mas é uma forma de guiança, é uma forma de... As pessoas têm a sua voz, têm o seu corpo, elas sabem o que querem, é preciso sermos assim estas rodinhas do lado, às vezes só lá assim para amparar, para dar ideias, para dizer, olha, vai por aqui, experimenta por aqui, ok, por aí não vai, experimenta por aqui agora, porque há experiência de vários caminhos que também já tomei e que consigo me trazer. E então o coro também foi muito sobre isso. Eu nunca disse a uma pessoa do coro, olha, desculpa, mas tu não cantas afinado, vais ter de sair. E o coro já tem 2 anos e tal, e é impressionante. Há pessoas que realmente eram muito desafinadas ao início e que eu ouvia e ficava, vai dar trabalho, vai, tudo bem. Mas acredita, e acima de tudo confiar que o grupo e que a confiança que a pessoa ganha, ainda por cima, ao cantar em grupo, ao estar em coro, ao libertar a voz junto das pessoas, ao ver e ao se permitir a estar num estado de vulnerabilidade coletivo, é o suficiente para que a prática tenha espaço, para que essa prática possa ter um espaço para existir e aos poucos a prática vai trazendo o resto, que é a aptidão, seja para aquilo que for. Então o nosso coro tornou-se assim mesmo é um reflexo nítido do quanto o cantar, do quanto esta ligação pela voz é mesmo algo que nos faz sentir o que é tocarmos algo maior juntos. Este coro mudou a vida de nós todos, mudou mesmo a minha vida imenso, mudou muito porque também como músico profissional, durante muito tempo, esta coisa super profissional, apesar de trabalhar com imensos amigos e não ser um músico clássico, não é? Existe às vezes, chegamos a uma altura em que aquilo é uma profissão e que é tudo assim muito rigoroso também, e às vezes as coisas perdem um bocado a piada no sentido do propósito de que é que estamos a fazer aquilo. E o coro vem-me trazer novamente assim esta coisa de estar com um grupo de pessoas que só quer fazer música porque sim. Há um grande amigo que é o Eric Gonçalves, não sei se alguém daqui conhecerá, porque ele também, isto não é assim tão grande e é uma pessoa muito querida. A Daphne, por exemplo, talvez conhece. E o Eric é massagista e ele já viajou por todo o mundo assim, e teve vários mestres assim, de massagens. E ele agora recentemente fez um dos últimos retiros que fiz, e quando trouxe esta parte aqui já mais desenvolvida da parte da massagem e da voz, o Eric ficou super surpreendido, assim, tipo, como é que é possível, eu ando nisto aqui há tanto tempo e pelo mundo inteiro e nunca cheguei aqui. E eu já procurei, mas nunca encontrei assim uma coisa, um nome, uma prática que envolva isto. E ele diz que realmente faz todo o sentido, porque para quem está a massajar, tu teres sempre uma pessoa que está a respirar com o som, dá-te um feedback de quando é que a pessoa está realmente a respirar e faz com que ela não se esqueça de estar sempre a respirar profundamente. Logo aí tu consegues ir mais fundo, não é? Sempre que há uma aspiração. Além de tudo, aquilo que liberta só pelo facto do som estar a massajar internamente e da própria parte psicoemocional que existe também dessa relação com o som. Então, para a reflexologia também é um espetáculo. Mesmo.
Tanto que o poder do som é tanto, não sei se vocês saberão disto, mas há uma harmonia das frequências sonoras matematicamente que faz com que tudo seja mais harmonioso e que encaixe. E para essa harmonia, essa sequência, que é a segunda lei de Fibonacci, portanto, em que parte assim num esquema de alinhamento matemático das frequências, e é isto que forma a afinação das notas pelo ideal, e esta afinação tem como lá central do piano, quando ela está afinada por aqui, os 432.000 Hz. E, ao longo do tempo, para perceberem como é que isto é tão importante, o Hitler, na altura dele, com muito custo, após ter sido renegado várias vezes, conseguiu com que a afinação deste lá central, na música toda que nós ouvimos ainda hoje em dia, passasse para 440.000 Hz. Que significa que isto desalinhou a grande parte da música que nós ouvimos, de acordo com esta lei de Fibonacci, onde a lei da harmonização das frequências e da vibração faz com que as nossas células se reorganizem. Vocês podem pesquisar sobre isto e ver, por exemplo, o que acontece com a água quando recebe algo a 432 Hz ou 440. E agora já querem subir, às vezes já vi artigos dizerem que querem subir para 444 mil, ou seja, é ganhar, é tensionar ainda mais, porque é para acompanhar no fundo o nosso estado de tensão interna. E isto estás a dizer, Teresa, é um bocado aquilo que eu sinto, nós somos corpos por afinar, nós temos de nos afinar constantemente, de todas as formas. Só aí é que nós estamos prontos para a nossa voz também poder cantar afinado. Eu posso ter imensa prática, mas chega uma altura em que, se não estiver afinado, comigo cá dentro, eu não vou conseguir estar realmente afinado neste estado de unidade sonora que existe. Pronto, gostava de agradecer-vos muito, muito a todos e a todas por esta atenção, por este tempo de antena, mesmo do coração. Dizer-vos que é muito especial para mim e veio mesmo a calhar, porque eu, apesar de trabalhar isto há imenso tempo, nos últimos meses não tenho estado a pôr isto em prática. Ainda na semana passada, comentei com a Sara, quero mesmo voltar agora assim aqui a dar as sessões individuais de acompanhamento individual, voltar a retomar também o trabalho de retiros e trabalho de grupo, e desde então que tem estado um caminho, manifestei isto aqui, tem-se estado a abrir e nos últimos dias tenho tido várias pessoas a vir ao encontro, e depois a Sara também sugeriu, olha, gostava que fosses tu a fazer este trabalho com a voz, e pronto, é perfeito, é mesmo este momento. Portanto, fazemos na Casa Artemisia, claro que sim, claro que fazemos. E pronto, estou aqui para o que precisarem. O e-mail, posso deixar-vos o contacto para tudo aquilo que eu trabalho com vós, focalizo para este projeto, que é o Quem Tem Corpo Canta, e o e-mail é quemtemcorpocanta@gmail.com. Nós fizemos, a Sara também, nós trabalhamos juntos no Quem Tem Corpo Canta, ela auxilia muito aqui na parte da produção destes eventos, e aos bocadinhos também, nada, está feita uma formadora, não é? Também. E devemos desenvolver trabalhos juntos. Eu vou deixar-vos aqui o e-mail, e normalmente quem tem corpo canta, normalmente quem responde nestes e-mails, se não for eu é a Sara, estamos aqui e queremos muito desenvolver mais trabalhos. Nestes últimos anos, mandei só para a Sara aqui a mensagem, que eu vou mandar outra vez. Nestes últimos anos também tenho... pois é. Desculpa. Tenho desenvolvido aqui trabalhos também que ligam a voz com outras disciplinas, vão mesmo desde a improvisação de uma forma geral, até ao songwriting, composição de canções, até ao trabalho com as artes visuais, de como se junta com artes visuais, com o movimento. Tem sido várias estas disciplinas que temos cruzado e espero continuar a cruzar mais, agora com massagens e evidentemente também trabalho com medicina e por aí fora. Então estamos juntos. E se calhar para fechar, a pedido da Sara, se ainda houver tempo e disponibilidade e vontade, a gente pode fazer uma improvisaçãozinha.
Nama pouco madeira, nama. Do baba fire, fire, fire,